vê um pouquinho de sistema venoso profundo, o sangue vai retornar por algum caminho, vai retornar por onde? Pelas veias superficiais. Só que o sangue pode ser muito grande, não dá conta, certo? Tem edema na perna e varizes. Então essas varizes não são de origem primária, não nasceu com ele, não tem uma predisposição genética, entendeu? É algo secundário. Eu posso operar essas varizes? A princípio não. O que eu tenho que fazer? Qual o exame que eu tenho que fazer para poder saber se eu posso arrancar ou não as varizes? A avaliação venosa profunda através de dúvida. Pronto, entendeu isso? Então essa aula tem uma ligação com a venosa crônica. Por quê? Porque a trombose venosa profunda ela pode envelhecer, certo? Deixar sequela na perna do paciente. E assim não trombose, que é uma insuficiência venosa crônica. Tudo bem? Peraí. Então o paciente pode ter varizes, com sequela, úlcera, pode ficar com edema, sequela pode. Mas tem casos que 30% das vezes pode não ter nada, está sem sequela nenhuma, isso vai ser pessoal. Tá bom? Isso não é problema. Professor, eu não entendi nada, eu só consigo visualizar, certo? Então vamos ver o vídeo sim, identidade, para a gente entender. Então ali tem as veias profundas, então lá na árvore, né? Às vezes tem as válvulas, certo? Por algum motivo, seja por estase, hiperconformidade, pressão endotelial, pode começar a formar um coágulo. Geralmente o trombo vai surgir nessa região da válvula sublombar. Certo? Aí começa a acumular. E isso vai aumentar o dedo certo? A ver, e aí o paciente vai ter o quê? Dor e edema. Certo? O edema na musculatura, o músculo fica duro, muito duro. O edema do subcutâneo, que vai estar aqui, você vai apertar a posição do cacete. O edema na musculatura tem um nome próprio, que é o empastamento, certo? Empastamento muscular. Mas é um edema. Então, se você declara dor e edema, poxa, já sabe que é TDT. Então, acabou a aula de TDT aqui. Certo? O que vai importar depois é o tratamento. Então, olha só, olhando assim o tronco na veia, na perna, tem algum problema? Isso é grave? Assim vai ter dor, vai ter sequela, pode ser cada perna. O problema não é isso. O problema é esse tronco se desprender. Ele embolizar. Vocês já viram que é embolia? Sim. Então o coágulo sai de um lugar e vai para o outro. Então ele pode embolizar. E se ele embolizar, ele vai para onde? O pulmão. Pode ir para a cabeça? Em que situação? Ah, vai para o coração, tá? E aí? Sai do coração, vai para onde? Como é que vai para a cabeça, doutor? Olha só, está no sistema venoso, né? Então vamos desenhar aqui. Vamos lá. Ó, vamos lá. Agora, doutor, sistema venoso, ele tem um ato atrás, né? Aí ele vai passar aqui no ato, ele tem o líquido e vai depois para a artéria pulmonar, né? Então, ele não passa, o trombo ele vai para a artéria pulmonar. Como é que ele vai cair na câmara esquerda? Você está vendo? Porque se ele chegar no pulmão, ele vai impactar no capilar, no máximo, ele vai, né? Porque no capilar só passa mais massa por vez, então se trombosar no ponto, né? Mas tem um jeito. Se tiver um buraco aqui, uma comunicação intraventricular ou intraarterial, aí o trombo poderia passar direto para o outro lado, no coração esquerdo. Né? Aí ele poderia desprender e ir para a cabeça, tem uma VR, para a perna tem uma oclusão arterial aguda. E a pessoa, por exemplo, tem TDT na perna e ter oclusão arterial aguda depois. Deve ser cirúrgico o problema. Muito azar. Então, mas só na situação dessas alterações anatômicas, certo? E aí dá um nome de poliparodoxal. Então é um tronco que serve ser mais arterial, venoso vai para o arterial. Fechou? Mas isso aqui, pessoal, não é a principal hipótese. Você vai pensar no paciente que chegou no hospital com AVE, por exemplo, o paciente chegou com AVE no hospital, acidente vascular. Mas você acha que é uma embolia? Ah, não é da PVP, está com a cara inchada, é uma PVP. Você fica com mais.
TBP por causa de AVM. Deus vai investigar as causas principais. Certo? Ótimo. Então, o problema é esse aqui, ó. É a formação do coágulo, e o coágulo ele se desprender. Certo? Então ele vai impactar no pulmão, vai impactar no pulmão, os órgãos principais. E aí o que acontece? Vai isquemiar o pulmão. É bom, paciente? Não, ele pode morrer. Né? Então, o problema da TBP é uma complicação dela, que é o PET, que é o crônico pulmonar. Isso você já deve ter tido em alguma matéria. A aula de hoje não é sobre PET. Na prova não vai cair tratamento de PET. TBP, certo? Não vai caminhar no PET vascular. Certo? Talvez se você for neurologia, isso pode encaminhar em algumas situações, mas você João, porque mas não tem um caso, tá? Aqui para vocês na graduação. Então, com a TBP, o problema dela distal é o quê? Complicação. TBP, que é trombose venosa. A prova não vai voltar a TBP assim não, tá? Vai ser trombose venosa. Do embolismo, que vai levar ao TEP. Então, dá um esquema. Então, assim, todo mundo, na cabeça quando vai estudando, acha que todo mundo tem TBP, vai ter TEP, né? Mas, meu Deus, se tiver TBP, eu vou ter TEP. Não é todo mundo que evolui para TEP. Geralmente, um terço dos pacientes pode evoluir para algum grau de TEP. Então, cada 3 pacientes que tem TBP, pode ter. Agora, o problema disso, muitas vezes a TBP como causa vai passar despercebido. Então você quer um paciente, de repente ele morre. Certo? Do nada. Mas por quê? Uma das causas pode ser não TEP. Ele não teve pelo TEP. Mas por quê? Porque você não fez medidas profiláticas, medidas para evitar a formação do tronco. Qual situação? Você deixou o paciente em estado venoso. Você deixou ele deitado no seu idosinho sem o tratamento de profilaxia. Sem uma profilaxia para a trombose. Então, 10% dos pacientes que têm causa de morte hospitalar, que você não sabe a causa final, pode ter sido uma. Ele está morrendo nada. E isso é importante, assim como baseado esses números altos, né? Hoje, a profilaxia da trombose, ou seja, você evitar o paciente ter trombose, ela faz parte seu raciocínio clínico e conduta de internação hospitalar. Então, quando você vai internar o paciente, o que é a primeira coisa que você faz com o paciente? O que você acha? A primeira coisa que você vai botar, por exemplo, doutor, olha só, vamos pensar o seguinte: aqui tem um hospital, certo? Um hospital, uma enfermagem. Aí eu vou deixar você internar 10 dias aqui, por exemplo. O que é a primeira coisa que você vai pensar se eu não internar você? Coloca você na sala e tranca essa sala. O que você precisa? Para sobreviver. Isso é a primeira coisa que você vai pensar. A água, né? A comida, né? Beleza. A primeira coisa que eu vou botar na sua prescrição é a dieta. Entendeu? Isso mesmo. Bem como a profilaxia para trombose faz parte do seu raciocínio de formação, de construção da prescrição médica. Tá? Então, por exemplo, trombose já tem que pensar em todo paciente. Você pensa na dieta, pensa em trombose. Certo? A partir de hoje você tem que saber disso. Então, assim, a doutora anda, então estimular tá, já é uma profilaxia. Aí tem remédio, também, se a casa no ano. Quero botar as duas coisas. Posso botar remédio e regulação. Então, isso faz parte da prescrição para evitar ter TEP posteriormente. Então, a TBP, ela pode dar duas condições assim, como sequela, né? Ou se o paciente tiver TEP, ele pode morrer ou ficar com hipertensão pulmonar, né? E na perna, ele evolui com insuficiência venosa crônica, como eu falei. Ou a gente chama de simplose trombótica. No caso de TBP. Não mistura, não é insuficiência venosa não é polo, simplose trombótica. Tá? É porque simplose trombótica é algo esquecido para quem teve. Certo? Pode ser que, quando o paciente tem TEP, o que acontece? Você chegou lá o paciente no hospital e você suspeita de TEP. Qual é a principal causa de TEP? TBP.
Olha só, são coisas diferentes. Deve ter, tá entendendo? Trombo no pulmão e trombo na perna. É diferente. Então, qual que é a principal causa de pontimbólica no TEP? É o DVT em membros inferiores. Então, se você quer investigar causas aqui de qual exame? Um Doppler venoso dos membros inferiores. Tudo bem? Então, olha só, quando tem TEP, você vai lá fazer a investigação de TEP, uma tomografia, certo? E aí, confirmou o TEP, vai estar investigando a causa, vai fazer TEP. Não conseguiu fazer um angiotoma ainda, né? Consegue fazer um Doppler no inferior? Vai fazer, para ver se tem uma. Só que o que acontece? Pode ser que o paciente tenha TEP, tem um tronco, fez angiotoma, entendeu? E o Doppler não tem. Pode acontecer isso. Então não se assuste. Pediu o Doppler, ele não tem, mas assim, pode acontecer. Tá? Pode ser que o problema é de outro lugar, ou era da lista, perdeu totalmente. Tá? Então não é porque o Doppler tem negativo e ainda não fez, né? Então você vai excluir o TEP, porque o TEP é outro corpo. Continua. E o fechamento nosso está pensando. Certo? Fechou? Bom, aí, treino de virgem, tem alguma dúvida? Então, professor, eu sei que é treino de virgem, mas eu não consigo raciocinar porque pode ser uma situação de estado. Vamos lá, situação de estado. Paciente está a presença de varizes, olha só, a veia varicosa, tem estase nela? O refluxo está controlando o estase. O que pode acontecer com ela? Trombosar. Só que a variz é uma veia superficial, tortuosa, uma artéria. É uma trombose venosa profunda? É o quê? É uma veia superficial, é uma trombose venosa superficial. Certo? Bom, a trombose venosa superficial eu trataria da mesma forma que uma TDT? Porque, se vão pensar na fisiologia, não é diferente. Por exemplo, se tiver um tronco com uma variz lá na perna, será que ela emboliza? O tronco ele vai para o sistema venoso profundo, migra, entendeu? Ele não cai no sistema venoso. A não ser se esse veio superficial estiver confluindo no sistema venoso profundo. Por exemplo, um tronco na junção sacroperoral, a sacroperoral perto da coxa. Ela conflui na sacroperoral. Se tiver o tronco na boquinha ali, o tronco pode progredir, pode aumentar. Então você descobre, você trata igual a TVP. Certo? Entendeu? Ele pode progredir. Pode aumentar. Agora, se o tronco está muito embaixo, muito longe, não tem que ter você preocupação de estar com uma trombose venosa superficial. É uma outra situação. Certo? Fechou? Estágio de hipercoagulabilidade. O colega falou ali, infecção, Covid, né, de uma alteração de endotélio também. Câncer. Então, assim, é muito comum para quem vai trabalhar no hospital oncológico, paciente com PVV. Estágio de hipercoagulabilidade, hemofilia. E lesão endotelial, pós-trauma, infecção também. Então, olha só, quando você vai ver lá no livro, pegar o fator de isso, vai estar tudo isso, trauma, comunidade, mas por quê? Porque está tudo relacionado à teoria de vídeo, certo? Por exemplo, alteração do uso anticoncepcional. O que ele vai fazer? Alterar essa arte de comunidade. Entendeu? Infecção. Aí, alguns casos, a gente não sabe por quê, mas estatisticamente aumenta. Por exemplo, anestesia geral, geralmente, tem mais chance para você ter PVP. Aí o pessoal acha que é tudo tempo de anestesia, não, mas é só isso. Né? Mesmo não comparando uma rápida ao mesmo tempo, a anestesia geral tem mais PVP. Lógico, mais tempo você fica operando, mais lesão vai ter, mais estrago vai ter, mais mentalmente chance de ter. Observe que variz, né? Mas aí variz é aquela situação. Uma variz, tá? Teve um tronco na variz. Tem estase, ou nem teve tronco aí, mas tem estágio de uma veia varicosa. Conflui direto numa veia profunda. Esse é um fator de risco, que é a estágio de uma trombosar e progredir no veia profundo, tá? Obesidade, né? Inflamatório. Tem tudo bem, pessoal? Vamos agora para a cascata de coagulação, vocês manjam, sabe de cor isso aqui, né? Vamos perguntar para a doutora ali, que ela responde tudo. Aí eu vou resumir para vocês. Sou bom sangue. E qual é? Bom sangue.
está percorrendo o seu corpo todo, está circulando. Espero que esteja pronto. Aí fica dinâmico, certo? Qualquer coisa pode favorecer a tromba. Que situação? Se você pega uma agulha, furar sua pele, precisa estar cuidado, né? Então, tem um estímulo coagulante. Né? Porque no seu sangue tem coagulante coagulante. Mas depois ele vem montando e desfaz. Tem sangue de fora, tem sangue de fora. O sangue está aí dinâmico, favorece a tromba. Se você tem um desequilíbrio disso, surge as trombofilias, nos outros hematológicos, certo? Então, existem os fatores que favorecem a coagulação. Aí você tem que saber. Eu falei, ó, os fatores, 5, 8, né? E existem as substâncias que favorecem a inibição, ou seja, dificulta o tronco. Tá entendendo? Existe o que dificulta e o que age como coagulante. O desequilíbrio disso pode favorecer a trombose ou dificultar a trombose. Tudo bem? A gente está estudando o quê? Trombose. Então vamos pensar. Se eu aumentar a ação coagulante, favorece a trombo? Lógico. Então se eu aumentar o fator 13, 8, 5, vai favorecer a trombose? Vai. Fechou? Então qualquer doença que aumenta esses fatores, favorece a trombose. Mas do outro lado tem a ação inibitória. Se eu aumentar a ação inibitória, aumenta a formação de trombo? Não, diminui, certo? Concorda ou não? Então se eu aumentar a proteína S, vai ter mais trombo? Não. Vai diminuir a formação, não é? Então o problema que pode formar trombo é a deficiência da proteína S, deficiência da proteína C. Entendeu? Então, para formar trombo, tem que aumentar a ação anticoagulante e diminuir a ação inibitória. O balanço tem que ficar assim. Certo? Entendeu? Fechou. Quando chegar no dedinho, eu posso falar? Então, existem várias trombofilias. Uma aula aqui não é de hematologia, tá? Mas o que você tem que lembrar? O fator 5 de leite, spike, é o principal trombofilia na sociedade, mais comum, certo? Então, pensou no trombofilia que pode levar o TB3, você vai pesquisar o fator 5, tudo bem? E você vai para a prova. Então, é saber que existem substâncias inibitórias e pró-coagulantes, certo? Quais são? Você tem que saber, proteína C e S são inibitórias. Lembre disso, proteína C e S são inibitórias. E a deficiência delas que favorece a trombose, não aumenta. Tudo bem? Fechou? Daí, então a gente acabou a causa de TB, como surge e tal. Agora a gente vai para a clínica. Então, a clínica é o seguinte: concluir uma vez, diminuir o retorno venoso, o paciente vai ter dor e edema. O que acontece? Se você for olhar ali no quadro, esse quadro aqui clássico, não tem nem a referência dele, eu estudo todo de colo de TB. Aí bota dor, edema e aumenta a consciência muscular, com afastamento. Tem um edema na musculatura. Então observe que estatisticamente tudo é igual. Então dor e edema. Cuidado na prova, eles falam assim, qual é o principal sinal de TBT? Qual é o principal sinal de TBT? Dor não é sinal, é sintoma. Então, cuidado, amor. Vai ser o edema e passamento. Tudo bem? Fechou? Certo? Então, dor é um sintoma. Cuidado, aí eu caio em prova. Bom, aí se você sabe, mas 100% vai ter edema? Não, porque depende de que é a veia trombosada, certo? Agora, existe a trombose grave, as tromboses mais graves. Onde é a trombose mais grave? Quanto maior vai estar ali. Não posso fazer trombose na região umbilical femoral. Dele femoral. E aí a gente tem um nome especial para essas TBP que são consideradas graves, potencialmente graves, ou seja, perder a perna, perder a vida. Chama flegmase, certo? A gente tem dois tipos de flegmase, alba, dólem e cerúlea, dólem. Ou seja, um trombo, segmento femoral, e o paciente vai ter dor, uma pele fica mais pálida e no caso mais avançado, foi o outro dessa trombose vai ficando cianóide, essa perna. Até necrosar, ou seja, vai ter trombose tentacular.
começa a fluir veia, veno e capilar, com trombose reversa, né? Entendeu? Então, mas aí, pessoal, não é frequente, não é raro, tá? Bom, diagnóstico diferencial que a gente estudou para aqui na vascular de cianose no membro. O que a gente estudou de cianose? Tá? Teve alguma coisa no ano anterior que você pode dar cianose? O professor virar uma música, não é? Assim, pode ter cianose? Seria. Ah, pessoal, mas como é que eu vou saber no exame físico tem como separar uma flegmase celulose de uma. Vamos usar aquele agudo? Como, doutor? O osso, então, olha só. Ó, você estudou vascular, olha só. Foi bem aluno, vai passar vergonha, certo? Ó, tem o sistema arterial, venoso e linfático. Qual que é o mais importante para você não perder seu CRM? Primeira coisa é o arterial. Palpável. Lembra? Palpável. Tem pulso. Aí você fala assim, eita, como é que tem cianose? Você lembra? Então pode ser decor. Aí como é que você vai fazer? Levanta a perna. Se você levantar a perna, se o problema é venoso, melhor. Porque é todo venoso, então diminui a cianose. Então, não é uma flegmase, está dizendo uma flegmase. É algo grave, assim também? É o que grave. Eu já tive aluno que encaminhou, isso aqui vai deixar que é uma arterial aguda. Ainda bem que encaminhou pelo menos. Mas confunde, para quem não teve a experiência, certo? É difícil. Porque vai estar demasiado, é ruim de palpar pulso. Aí o que você faz? É a perna. Certo? Mas eu estou com medo, acho que não sei. Então bota o arterial aguda. Mas entenda, tem cianose, coisa boa que tá, certo? Para você. Aí na prova tem que saber diferenciar. Né? Na prova é o seu melhor médico. Na vida prática você faz o que dá, mas sem prejudicar o paciente, né? Dá o melhor possível. Na prova você tem que fazer as coisas integradas. É difícil fazer na vida prática por causa do quê? O seu ambiente de trabalho, não tem recurso, não é? Vai ter recurso. Então você vai ter que usar muito tecnicamente. Então aí você ergue a perna e vai melhorar a perfusão. Se for cruzar uma arterial aguda, vai descer a cianose, certo? Quando você coloca a perna para baixo, o que acontece? Então, melhorar. Pode não melhorar, mas se você colocar para cima, aí melhora. Certo? Fechou? E a outra aula é a evolução antes de chegar lá. Entendeu? O que é o flegmase? Como feio? Flegmase. Tem dois tipos. TBP grave, isso mesmo. Usa um trombo, segmento e fenomenal. Agora, um trombo numa veia tibial anterior, lá na perna, não vai dar esse sintoma tão rico. Está entendendo? Então, o paciente não tem nenhum sintoma, não tem dor. Então, por isso não é 100% dos pacientes da TBP vai ter dor. Bem como nenhum sinal no exame físico é patognomônico de TBP. Porque quando tiver embaçamento muscular, ou seja, músculo foi demasiado, pode subir demasiado muita coisa. Uma picada de cobra vai dar um edema muscular, você não vai. Você acha que é TBP? Entendeu? Um trauma muscular, lesão muscular. Quando o paciente faz musculação, ela tem uma lesão muscular. Atleta, pode ter passado muscular, não é TBP, é outra coisa. Então, o sinal de Holmes, bandeira, que vocês podem estar lendo no livro, não é patognomônico de TBP. Então, não é porque você tem sinal da bandeira, é TBP. Não é isso. Você suspeita. O que é o sinal da bandeira? Se dá um peteleco na panturrilha, ela está dura, não vai balançar. O normal é ficar, se você estiver relaxado, não vai balançar a panturrilha. O sinal de Holmes é a dor da região que dá a panturrilha quando você faz a dorsiflexão. Então, o exame físico, o exame clínico, ele não. Você não fecha ele no TBP, tá? Você suspeita. Porque aí a gente vai precisar de exames complementares. Aí entra duas situações, tá? O exame complementar pode ser feito através do exame laboratorial ou um exame de imagem. No exame laboratorial, não existe uma substância, pessoal, tem PVP, não existe. A PVPase, proteína, essa proteína. Eu nem sei dizer, falando de PVP. Certo? Não existe. Mas existe uma substância que a doutora falou, que é o dedímero. O dedímero, ele é uma substância que vai aparecer lá no medicina laboratorial após o
no início do processo fibrinolítico, ou seja, formou um trombo e está dissolvendo. Entendeu? Então o dedinho é um fragmento do processo fibrinolítico. Só que isso daí, pessoal, ele não é específico de TDP. Certo? Ele pode surgir em várias outras situações, gravidez, infecção, inflamação, trauma. Então, se você for usar o dedinho aqui, ó, chega aqui, ó, nessa sala e resolve usar o dedinho do lado. Então, ele não é o quê? Específico. Ele é excessivo, é muito excessivo. Qualquer alteração de sangue ali pode aumentar, certo? Aí, de repente, aqui, ó, hoje deve ter uns 30 alunos, dá 20, vamos supor que vem 5 aqui com o dedinho alto. Então, professor, não tem TDP? Não é específico TDP. Não existe esse standard para ter TDP, certo? Mas, professor, significa o quê? Não significa nada. Tem que ser o quê? Baseado na clínica, não público. Por isso que exame complementar, você só pede o exame, depois você vai fazendo a exame física. Então, assim, por isso você não pode ficar pedindo exame laboratorial para parede lá, mas nós não sei o quê. Aí você não tem correlação clínica com o exame laboratorial, você não serve para nada. Então, você precisa fazer uma análise física para pedir o exame correto. Então, o dedinho ele tem uma sensibilidade alta e especificidade dele baixa, 50%. Então, olha só, se você for pensar na especificidade, é igual o cara está no coro, é 50%. Tem um desenho que está com tanta sorte. Então, você tem que ter feito uma anamnese física para ver se tem necessidade do dedinho. Mas, professor, então quanto eu vou pedir um dedinho? Como se estivesse suspeitando. Então, por exemplo, chega aqui a doutora, ela está com dor na perna, a perna está enlaceada, certo? E eu estou aqui no hospital de emergência e tenho ultrassom na hora, mas estou fazendo laboratorial. Eu ponho o dedinho veio negativo, não é TDP, eu excluo. Porque é específico. Muito específico. Então, se vem negativo, já não precisa fazer dor. Certo? Então, você vai trabalhar no hospital, vai ter muita gente com dor na perna. Depois dos 40, ó, mulher depois dos 35 vai ter dor na perna. Então, se você for atender no hospital, quando a mulher chegar dos 35, você vai ter dor na perna. Sabe a diferença que a TV te dou para todo mundo. Se for particular, você vai gastar dinheiro, se for convênio, você vai pegar o convênio. Né? Então, você tem que ter, você vai fazer uma anamnese, e vai avaliar se tem alto risco ou não. Eu vou mostrar como você avalia. Entendeu? Então, o dedinho entra com um exame como se fosse triagem. Certo? Entendeu? Então, porque vai alterar gravidez, cirurgia. Tá? Então, não é para sair pedindo a verdade. Agora, é no exame de imagem que a gente vai ver o trombo. Qual que é? O doutor. Ó, desse modo, você não errar muita coisa para a prova, viu, doutor? Aqui, ó, qual é o seu nome? Tá bem? Tá com sono? Olha só, no modo de veia, qual o exame que você vai pedir para você não errar? Ultrassom do hiperveloso daquela perna, tá vendo? Isso não vai errar. Então, se você está pensando em insuficiência venosa, na perna, isso, insuficiência venosa, é o quê? Você bebê, depois eu posso pedir tomografia, poder ser forte, mas a ultrassom, mesmo que o tratamento mais simples, você vai conseguir fechar o diagnóstico de TBT, certo? Então não precisa gastar dinheiro com isso. Flebografia seria o melhor exame se você tem se está ocorrido ou não, avaliar a anatomia da veia. Não, você vai pedir, certo? Então, o dobro é fácil, é portátil, você não tem radiação para fazer uma gestão, né? Se qualquer um levar para emergência, certo? E o que você acha que você vai ver lá no TBT? Qual será que é? Ó, ultrassom, você faz ultrassom, você vai ver imagem, certo? Vai ver fluxo, ou seja, velocidade. Qual que é o sinal do ultrassom que comprova que tem TBT? Isso já caiu para a residência de N1. Entendeu? Olha só, já caiu. Qual que é o sinal? Quando eu sou você vai ver, confirma se tem TBT ou não. É o trombo, está na letra A, todo mundo cai na de armadilha, porque você tem trombose venosa. Com quem não estudou, você não quer ver o quê? Trombo. Mas não é isso, porque o ultrassom ele não é muito bom para as imagens de trombo. Não é também fluxo na veia, porque na veia tem alteração de velocidade, pode não ser legal de ver fluxo. É a compressão. Quando tem trombo, se você apertar, a veia não comprime, não colar.
uma gelatina na veia. Quando a veia não tem coágulo nenhum, só tem sangue passando, ela fecha. Então você pega a sua veia cefálica, você fica apertando ela, ela fecha. Se tiver um trombo, ela fica dura. Então qual que é o nome desse sinal? É a ausência de compressibilidade da veia. Certo? Esse é o sinal, ausência de compressibilidade. Ou seja, você comprime ela. Fechou? Mas isso aí é o principal sinal do ultrassonograma de trombose. Não é ver o trombo, tá? Professor, mas eu acho que o senhor está errado. Não estou errado. É assim, não vai ver o trombo, porque o aparelho não é um padrão ouro, o aparelho de ultrassom não é algo que você vê muito detalhe, tá entendendo? Sério, você consegue entender muita coisa aqui, doutor? Não, você acha que esse aqui é o padrão ouro? Onde a tomografia você vê mais detalhe, não é? Fechou. Então o Doppler ele não é. Ele pode ver o tronco? Pode. Ele é muito bom. Assim, você vai ver, pode ver, mas pode não ver. Então. Professor, olha só, eu tenho um Doppler que eu disse trombo crônico, trombo agudo. Isso muda o quê? Muda porque se é agudo é algo recente, perfeito, né? O trombo vai ficar velho depois de muito tempo. Esse paciente tem mais aquele de forma aguda. Ele ficou com sequela, porque se não fosse pode, tudo bem? Então aí com essa confusão de nome, eu gosto de botar os dois termos. Simpósito trombótico barra trombo, trombose venosa crônica. Eu gosto de botar os dois termos. Porque o vascular não tem limpo, você faz simpósito trombótico, também tem. Mas a recomendação é o termo simpósito trombótico, tá? Sinais do simpósito. Aí, o porquê? Se o paciente chega com dor na perna CPE, é que só a gente trombose, ele chega com dor na perna. Você vai pedir um transtorno, não é? Porque já tem trombose, se ele teve trombose prévia, tem chance de ter trombose de novo? Tem, um fator de risco, olha lá. Cadê? TVP prévia, o quarto, TVP prévia, né? Fechou? Então, assim, se é doutor que já teve uma TVP, chegou na emergência, qual é a ultrassom, tá certo. Só que a ultrassom fala assim, ó, tem trombo crônico. O que você vai fazer depois? Simpósito trombótico, como é que você trata isso? Simpósito trombótico é igual ao insuficiência venosa crônica. Terapia compressiva através de linha elástica e redutor. Então você vai tranquilizar ela, doutora, você não está, minha amiga, você não está com TVP agora. Você tem assim, você pode com a sequela. Isso é fazer o quê? Linha elástica e não tá, fechou? Sim, não pode ter igual, insuficiência venosa crônica, vai estar igual. Não vai anticoagular, não é TVP, também chega um TVP. Cuidado com os termos ali, né? Vamos lá. Bom, a tomografia, angiorressonância, vai pedir para abdômen, tórax, para ver se tem trombo, né? No pé, aí você consegue ver a cara inferior. Tomografia. Ó, ecografia você vai fazer punção na veia, jogar contraste quando você for fazer tratamento de flegmase, jogar fibrinolítico, não para fazer diagnóstico, por exemplo, olha só. Aqui, ó. É uma veia direita esquerda e a veia direita eu estou vendo. Por quê? Está com contraste. O médico ainda passou a pedra nessa veia, né? Se for para fazer exame, já está complicado aí. Mas provavelmente ele ia fazer um procedimento depois. Certo? Porque se a gente fica imobilizando muito nessa veia. Mas aqui ele ia fazer o exame já é um contrato. Então, olha só, não tem contraste. Né? Olha a circulação colateral pélvica aí, porque o sangue da perna esquerda ele limpa algum canto. Então a ecografia não é o exame de rotina, certo? Para ver TVP. Então, assim, o ultrassom tem vários estudos comparando ultrassom com tomografia e ressonância. É bom para isso. Agora é o seguinte. Então, a gente tem o padrão de exame físico do paciente, mas isso aí não faz diagnóstico, exame complementar, né? E é o ultrassom com certeza o estudo. E aqui o dedinho ele exclui. Não confirma, cuidado. Bom, então como é que eu vou planejar isso? Como é que eu vou conduzir o paciente? Então você vai fazer anamnese, aí você pode pegar um negócio chamado Sport Duel. Você vai pegar lá uma tabelinha, você paga um notebook, aí vem medir clínica, aí você vai perguntar para o paciente, para a colega aqui, ó, você tem câncer? Já teve câncer? Já teve tratamento de câncer? Não tem. Tem um ponto, vai pegar pontos. No final da tabelinha tem coisas que também tiram ponto. Certo? Vai fazendo checklist, não score. Se tiver
Um ponto, ou seja, menos de 2 pontos, é menos provável ser TVP. Se tiver mais de 2, é mais provável. Quando é mais provável, você vai pedir dobro, você pede dedinho. Certo? Tem suspeito total de TVP, dobro, está errado. Agora, você acha que não é? Acho que é. Porque a maioria das vezes, né? Nos pacientes da emergência, você vai pedir o quê? Dedinho. Dedinho veio positivo, é TVP? Não, aí eu peço dobro, tudo bem? Dedinho veio negativo, isso é TVP. Então aí ele funciona como isso, né? Só, deixa lá. Pediu lá, menos provável, pede dedinho. É mais provável levar direto para o ultrassom, tudo bem? Mas tem casos que o ultrassom veio negativo, eu acho que é mesmo assim. Mas pode mandar rede de ultrassom, dedinho. Mas essas situações especiais. Entendeu, cara? Tá? Fechou, pessoal? Alguma dúvida? Não, entendeu, doutor? Então o doutor aqui está com dor na perna de edema. Certo? Você vai fazer o quê? Os corticoides. Mas eu acho que é mais provável. Por exemplo, está para falar mais provável, né? O que você vai fazer? De o quê? Ah, é menos provável. Peço o dedinho. Se vier positivo, mas aí você fica a resposta. Se vier negativo, não é TVP. Se vier positivo, você confirma a TVP. Entendeu? Você tem que colocar a prova, tá? É menos provável qualquer conduta. É só pedir dedinho. Livro na sequência. Tá vendo? E o tratamento? Olha só. Olha só. Tratamento. Tá? Tem um trombo. A doutora, você está no seu nome? Tu sabe. Há um trombo uma vez, certo? Como é que você trata esse trombo? O que você quer fazer com o trombo? Tirar. Você pode tirar como? Você pode operar, arrancar. Aí você poderia jogar uma substância no lúdico. Isso é o que faz na sua cabeça, já está TVP, ó. Ele vai tirar, né? Não é isso. O tratamento de TVP, você só faz isso nos casos graves. Porque se você fizer em todo mundo, você aumenta risco de mortalidade do paciente, tá? De complicação da TVP. Então é melhor você anticoagular todos os pacientes com TVP. Mesmo o paciente grave, depois que você fez primeiro ou cirurgia, você vai anticoagular. Para que você anticoagular? Para não aumentar o trombo. Então entenda que TVP não é desfazer o trombo, é evitar o aumento do trombo, tudo bem? A princípio é isso. Talvez quando surgem drogas mais seguras, técnicas mais seguras de cirurgia, tratamento vascular, mas por enquanto a anticoagulação é mais segura. Certo? Por exemplo, agora que tem TVP, fazer fibrinolite, cirurgia trombectomia só se for massa. TVP grave. TVP grave pode ser mais dessa. Porque corre o risco de mexer. Por quê? Toda vez que você for manipular, você tem risco de embolizar e ter morrer, de sangrar, morrer sangrando, você não UTI, certo? E aí, não é? Esse é o raciocínio. Aí tem estudo, comparou, então é mais seguro que ele, tudo bem? Então qual é o tratamento do TVP, doutor? Anticoagulação. E para todo mundo? Para todo mundo. Agora, a cirurgia é para quem? Ou fibrinolite para TVP, grave, é a flegmática, fechou? Então, o que é o uso de fibrinolite? Não é jogar, aqui a gente faz na veia, a gente joga fibrinolítico e suplemento vascular, de fibrinolítico e também um tratamento mecânico, é fármaco mecânico a trombose, né? O antivascular. Então você joga o fibrinolítico, deixa ele agindo com o soro e depois vem aspirando. Então, tem esse dispositivo, você jogou o fibrinolítico, depois ele vem aspirando e jogando soro. Então ele vem fragmentando. Tem risco de embolização? Tem. Mas se coloca um fio de acaba não sabe o que é, vai ter risco, porque ele vai ninguém. E lembra que é o seguinte, transparente não é soro, né? Tem sangue, né? Misturar sangue com água, você não entender o que está acontecendo. Então quando você está aspirando ali, não é soro ali também, tem sangue junto, então você não ficar muito tempo aspirando. Então assim, existe essa técnica. Então assim, se eu quiser tiver um paciente grave, eu posso usar essa técnica, né? Ou usar a trombectomia cirúrgica, certo? Que é o uso do cateter de fogo. Uma ou outra, depende da disponibilidade. Então, o trombo é antigo, aí já não dá para mexer muito, entendeu? Então, o tratamento de flegmase é o quê? Trombectomia fibrinose,
somente nas flegmáticas. Né? Fechou? E mesmo assim, depois. As duas flegmáticas eu faço tratamento cirúrgico ou cirúrgico. E depois você sempre anticoagula. Pra quê? Porque ele ainda não pode formar trombo, certo? Você tirou, mas e você não sabe a causa também. Porque tem câncer, que deixa anticoagulado, e o câncer brota pelo código, né? Então você vai anticoagular sempre o paciente. Beleza. Aí que tá, tem essa parte. Você tem que estudar muito. Porque é anticoagulação. Anticoagulação não serve só para TDP, serve para cardiologia, para hematologia, para tudo. E você tem que estudar baseado nos medicamentos que são anticoagulantes. Porque cada medicamento vai ter uma farmacodinâmica e farmacocinêtica. Tudo bem? Diferente. Aqui, eu vou cobrar. Deixa eu ver. Vamos. 4 vocês estudaram, tá? 4. Vou falar qual. Então, anticoagular não é simplesmente ser a voz todo mundo é igual, só muda o número menor, porque o remédio ele muda o jeito de agir. Então, olha só, quando você vai anticoagular, os primeiros anticoagulantes é heparina não fracionada, ou seja, não fracionada porque ele está dividido, ela é inteira. Tudo bem? Presta atenção, Raul, aqui, não pegar, imagina o seguinte, aqui é heparina não fracionada. Se eu tirar o house, é uma heparina fracionada, tudo bem? Mas qual que é o objetivo? É anticoagular. Então ele sabe que basta um house, já anticoagula, não precisa da molécula toda, tudo bem? Então quando descobriu a anticoagulação, era a molécula toda, era você, tá certo? Fechou? Então a primeira molécula é a heparina não fracionada. E ela, assim, para anticoagular, você tem que ficar dosando uma substância no sangue que é o DPPA, e ele tem que ficar nessa faixa terapêutica, 60 a 80 segundos. Se ele estiver abaixo, ele tem que estar anticoagulando. Se estiver acima de 80, ele está anticoagulando na conta. Nessa metade de complicação. E aí você tem que deixar em bomba de infusão, dependendo da UTI, certo? Agora, não tem vaga de UTI para todo mundo, né? Antigamente, você estava na UTI, eu estava na enfermaria e o interno ia lá coletando sangue, ajustando a bomba, a velocidade de infusão, né? O volume de infusão, e ajustando baseado no PPA. Então, o que você tem que guardar? Existe a heparina não fracionada, como é que eu sei se está anticoagulado ou não? O paciente através do PPA. Só que isso aí eu vou colocar para a prova. Tá? Você vai estudar, o seu serviço, se tiver só isso. Quando a gente faz a cirurgia, acaba que quando você vai ter melhor você vai ter. Né? Você tem flegmática, tem que no leite para acaba indo para a bomba. Mas é um leite que tem. Agora é o seguinte, foi evoluindo. Aí surgiu a heparina fracionada, ou seja, teve só o house, só a parte de house, né? Que é a nossa heparina, surgiu vários heparinas, entendeu? Só o o qual que eu tenho que saber, professor, como você tem que estudar? Como é que você estuda a nossa heparina? Vai ter heparina para estudar. Nossa heparina, ela é o seguinte, não precisa ficar preocupando com furar o paciente para pegar sangue, usar algum fator de algum tempo de sangramento, alguma coisa sobre coagulação do sangue. Eu acredito que o remédio resolve. Isso aí vai ficar resolvendo a chocolate. Fechou? E a dose de anticoagulação dele, aí você tem que também estudar. Tem de 1 mg a 2 mg quilo por dia. Então, quantos litros você tem? 56. Então, a inoxapaline, ela já é uma ampola, você não aspira ela não. Ela já vem pronta. Né? De 20, vai lá. 40, 60, 80, 70. Certo? Aí não tem como dar 60 e dar um pouquinho, porque dá uma meia nota tudo. Então, se você tem 56, então eu escolhi entre 40 e 60. Não há boa. Aí eu tenho que ver se vai dar dose. Por exemplo, eu falei que é de 1 mg a 2 mg por dia. Se eu quero anticoagular, o ideal é usar 2, né? É porque esse 1 a 2 depende do paciente, se é idoso, se é renal-crônico, mas geralmente você já bota 2 no paciente normal. Então, se é 2 mg por dia, se você tem quase 60, seria quantos miligramas? Seria 60, 120, não é? Então, você usa um pouco de 60. Tudo bem? Então, você pode aplicar
se tivesse uma vez por dia, ou dividir em duas, certo? Mas como os pacientes quase toda tem mais de 50 quilos, ou mais de 150 quilos, então não vai dar para dar uma pula de 100 e pouquinho, né? Aí você divide por 12 horas, então seria 60 miligramas de 12, seria uma dose para ela, tudo bem? Poderia pôr 40, poderia, mas não, é melhor fazer 2 miligramas no dia. Então vamos supor que ele tem 80 quilos. Qual seria a dose dele? 80 miligramas de 12, ou seja, 2 miligramas no dia. Tudo bem? Pode fazer uma aplicação de dose? Pode, mas você pode pedir de duplos horas. Mas por quê? Porque se você quiser suspender uma cirurgia para alguma outra coisa, fica mais fácil. Aí você tem que estudar o tempo, quando, posso operar quanto tempo depois, tem a minha vida, é importante saber, né? 12, 24 horas. Então, aí na nossa tem que ser a dose. Qual é a dose terapêutica? De 1 a 2 miligramas todo dia. Beleza? Para de população. A profilaxia, isso a gente chama de dose maior, tá? Ou dose maior. E profilaxia que ele está com dose é uma dose menor, que é de 0,5 a 1 miligrama por dia. Ou seja, se o colega tem 80 quilos, porque é limitado no mesmo dose, eu posso pôr de 40 a 80 miligramas, certo? Por dia. Então eu estava quebrou a perna, eu peguei o de trombose, é de meio a 1 miligrama por dia, certo? Você tem o detective, posso pôr 40 ou 80, porque ele vai estar protegido de uma DPT. Entendeu? Fechou? Então vamos lá, só anotar aí. Então, a dose maior, nesse caso, do tratamento, a dose maior, que chama de enoxaparina. Fechou? Qual que é a dose? 1 a 2, 3, certo? É lógico, só vai mudar, se está idoso, se está. Tem que se esquecer, não, se está com problema. E o ideal é assim, o paciente joga esse pouquinho, aí tem os medicamentos que eu sugiro. Isso tudo é subcutâneo. Tá? Então a enoxaparina é subcutânea. Bom, aí dá para ir para casa, se é com cana, se é médico, vamos pensar, é bom? É ruim. Primeiro tem caro, a enoxaparina é de 90 contas, é muito, né? Cada ampola. Então, por exemplo, você vai tratar de 3 a 6 meses de anticoagulante. Então, por exemplo, quanto tempo que eu anticoagulo um paciente? Essa é outra pergunta, né? Você vai iniciar a anticoagulação, tem que saber qual você vai usar. Por quanto tempo? É de 3 a 6 meses. Por exemplo, eu divido abaixo do joelho, você anticoagulação por 3 meses, certo? Acima do joelho, você anticoagula 6 meses. Deixa eu ver. Agora, tem casos que você anticoagula pro resto da vida, por exemplo, você tem câncer, até tratar o câncer. Tem trombofilia, até o hemato achar que pode parar de anticoagular. Certo? Tem casos que se você sabe a causa é sempre constante, você não pode parar de anticoagular. Fechou? Então, essa anticoagulação é 3 a 6 meses. Imagina você pagando quase R$200 por dia de tratamento por 6 meses, hein? Paga só aqui, né? E aí tem que ser remédio comprimido. E além disso, você levar as picadinhas do campo, que é ruim, para formar hematoma, surgiu os remédios. Bom, aí os primeiros remédios tinha a varfarina. Varfarina, onde o anticoagulante que ele é antagonista da vitamina A. Ele é o seguinte, você faz uma analogia à heparina não fracionada. Por quê? Lembra que a heparina não fracionada, você tinha que dosar uma substância. A varfarina também, se você começar a usar a varfarina como estimulante, você tem que ficar pedindo exame de sangue, você de MNR, e tem uma faixa terapêutica, 2 a 3, se tiver abaixo de 2 não está na faixa de anticoagulação, né? Se tiver acima de 3 tem um autogestionamento, tudo bem? Isso a gente está falando de TDP, tem algumas outras doenças, se quiser anticoagular, tem outros faixas. Então, olha só, o comprimido, você está tomando comprimido, passa a lista de coagulação tem que ficar dosando essas substâncias. Então, é prático. Não, aí nos laboratórios vieram surgir também outros medicamentos mais refinados, aí surgiu o Raxaban, tá certo? Qual que é a vantagem deles? Que você dá o remédio e não precisa dosar, entendeu? É vantajoso.
Além disso, a varfarina, ela oscila muito, por exemplo, hoje a doutora começa a tomar um comprimidinho, está descoagulado, por exemplo, certo? Aí amanhã ela come alguma coisa, tem interferência com a comida, aí piora, ou aumenta, sangra, entendeu? Ela toma outro remédio anti-inflamatório, pode aumentar, largar o INR, que a gente fala assim, ser maior que 3, começar a sangrar. Então a varfarina é meio chato, um remédio que tem interação com outros medicamentos. Certo? Os outros mais modernos, não. Fechou? Então, entenda que, como você está anticoagulante, tem que estudar cada um, tá? Porque você tem que saber qual que é a contraindicação, qual é a dosagem, como anticoagular. Esses mais novos, o que acontece? Como você não tem que dosar, para você estudar é mais fácil, é só você estudar como inicia uma anticoagulação, qual que é a dose do medicamento, entendeu? Igual a enoxaparina, você vai saber lá a dose. Agora, a varfarina, ela já é mais complicada de calculação. Então eu vou explicar para vocês como que funciona a prática. Por quê? Está no SUS. No SUS não vai ter muitas vezes essa hidroxaparina. Quanto é que a gente pega doações. Então olha só como é que funciona, certo? Então, colega, ali qual é o nome do seu nome? Ricardo. O cara está com TVP. Confirmou no ultrassom, certo? O que eu vou fazer de tratamento? Tem que o quê? Se a TVP não é grave, eu vou anticoagular. Qual anticoagulante que eu vou iniciar? Então, ele está no SUS, e eu vou mais bem quais? Vamos ver, você tem que estudar. Vai ter o enoxaparina e varfarina. Geralmente é isso. Certo? Os dois são o quê? Anticoagulante, como você falou. Qual que você prefere dar para o Ricardo? O que vocês acham de dar para o Ricardo? Hã? Por quê? Tem isso, né? Mas olha só, se a escola quer furar o colega, não poderia dar comprimido? Você fica com nós, vocês querem? E aí? Isso, aí está no hospital, aí depois arrumando varfarina, não é? Essa lógica, sim. Primeira coisa é saber como que funciona o hospital. Então, a enoxaparina, a partir do momento que eu já está aplicado no carro, ele está anticoagulado. Isso é lógico. Quando está no hospital, eu vou internar ele, eu vou internar ele. Eu tenho que internar todo mundo. Se você não tem prática, tem que internar todo mundo, tá bom? Fechou? Interna todo mundo. Internei o Ricardo e inicia ele. Enoxaparina, tem 80 aqui, não é, Ricardo? Eu falei? 80. Qual que é a dose, doutor? Ricardo, eu percebi o quê? Enoxaparina, quanto miligramas? Uma 12. Aí você tem 80, vai botar 80, eu te dou 12. Então, 80, você escreveu, enoxaparina, 80 miligramas subcutâneo de 12 horas. Fechou, tá? Bem, tá tratando ele. Beleza? Agora, ele não vai embora na hora? Quando que ele vai embora? Primeira pergunta, quando que eu vou deixar o Ricardo? Quando melhorar a clínica dele. Certo? Então, a previsão de alta do Ricardo é quando melhorar a clínica, qual que é? O edema, a dor. Então, ele vai internar, vai ficar com a perninha para cima de coagulado. Entendeu? Fechou? E aí, eu tenho que pensar em ir embora para casa, porque o tratamento dele vai ser de 3 a 6 meses, vai depender da trombose. Então, vamos falar, trombose é uma veia femoral, comum, tal, em cima, só, no nosso comercial. Uma trombose na coxa, proximal. Quantos meses? 6 meses, certo? Então, vou deixar ele treinar 6 meses, e nem 6 meses com a enoxaparina, não vai embora com varfarina, por exemplo, nesse caso. A gente está fazendo. Então, eu tenho que pensar o seguinte, então, se ele for embora, eu tenho que começar a varfarina, ou inicio antes, então você tem que saber como funciona a varfarina. Aí? Então, ele começa com a enoxaparina e tem que ir embora com a varfarina. Fechou? Bom, e como é que funciona a varfarina? Eu falei que a varfarina é uma tabeliza de vitamina K. Então, ela vai anticoagular alterando, pessoal, todas as substâncias que são produzidas lá no fígado que envolve vitamina K para coagulação, entendeu? Então, olha só. Uma das coisas que a vitamina K é anticoagulante, não é? Só que uma coisa que a vitamina K faz é o seguinte: ela diminui a produção da vitamina S e C. O que acontece se ela diminui a vitamina S e C? Ela anticoagula?
Não, se ela diminui, olha só, a vitamina K faz parte lá no processo de síntese da proteína C e S. Se ela é antagonista, vai deixar de produzir vitamina C e S. O que vai acontecer? Ele diminui a ação inibitória. A varfarina faz o quê? Ela trombose. Mas não é anticoagulante? É. Só que é o seguinte, essas proteínas são as primeiras a alterar e depois ela começa a alterar os fatores. E aí um dos fatores vence a anticoagulação. Tudo bem? Então por isso, olha só, isso é tão importante, por isso não posso iniciar uma anticoagulação com varfarina. Porque se eu iniciar a varfarina, ele achando que a varfarina é anticoagulante, no primeiro momento eu aumento a trombose. Piora, tudo bem? Isso é importante, tá? Então, na vida prática, o senhor não tem nossa farinha no hospital. Ai do céu, não vai fazer varfarina não, aí sabe isso, tá? Favorece o protocolo, tá? Então, a varfarina, ela entra em qual momento? Depois de iniciar o quê? A enoxaparina. Então, voltando ali, o que acontece? A doutora falou, ela apresentou a enoxaparina o quê? Porque é determinante dosidoso, certo? Então, vamos para o primeiro dia de internação. Vamos raciocinar o seguinte. Vamos colocar aqui o dia de internação do Ricardo. Aqui tem a enoxaparina e varfarina, certo? Então, no primeiro dia, eu vou prescrever a varfarina de jeito nenhum. Eu vou iniciar o quê? A coagulação, certo? Eu vou dar uma enoxaparina para ele, certo? No dia seguinte, já deu 24 horas, eu posso pensar, mas se quiser você pode, ou se quiser esperar 2 dias, você espera mais 2 dias, não tem problema. É mais seguro. Aí, beleza, agora eu vou entrar com varfarina. Por que eu vou entrar com medo de quê? No meio do código dela, certo? Ela é uma anticoagulante? Aí eu inicio a anticoagulação com varfarina. Então eu vou colocar varfarina e enoxaparina, certo? E aí eu vou acompanhando o quê? O INR, certo? Então no dia seguinte eu dou o INR, no mesmo horário, você coloca o horário que isso ali pode estar usando, para ter variação. Aí, no outro dia, no D4, continuo com varfarina e enoxaparina, certo? É lógico que a anticoagulação, lembra? O metabolismo é por vitamina. Quantos dias vai demorar? Demora uns 3 dias para começar a anticoagulação por varfarina. Ou seja, para alterar o INR mesmo, você tem que esperar uns 2, 3 dias para ver se chega nessa faixa. Chegou no terceiro dia, quarto dia, não alcançou essa faixa terapêutica, o que eu vou fazer com a varfarina? Lembra só, a varfarina é muito chata, ela mexe com remédios, alimento, interfere em muita coisa. Você tem que ver se tem um medicamento que aumenta a ação de diminuição da varfarina, não é só, você tem que olhar para o lado dele. E aí, se não tem nada disso, eu aumento a dose. Lógico, aumenta a dose, certo? Aí aumenta a dose. Aí aumenta a dose até chegar o quê? Nessa faixa. Chegou nessa faixa, eu suspendo o quê? A inox, porque aí agora ele está anticoagulado com varfarina. Então a gente fez uma ponte de transição de um anticoagulante para o outro. Entendeu? Tem que saber disso? Tem que saber que tem um SUS. É assim, é uma forma de anticoagulação. Lembra que os outros anticoagulantes são mais fáceis. Se anticoagular só que não precisa varfarina, é mais fácil ainda, né? Você já, é a mesma receita de trata é para alta. Mas não é assim que funciona, é passar um varfarina. Entendeu? Aí, lógico, tem a dose da varfarina, não vou entrar aqui no pedaço que não vai estudar. Existem vários protocolos de inserção e anticoagulação de varfarina. Tudo bem aí? Entendeu como é que funciona? Aí, fechou? Vamos avançar? Entendeu? Então, pessoal, tem que estar entre 2 e 3. Chega, pessoal, tem 3,5. Tá bom? Tá anticoagulado. Não vai ter, vai inversão grave. Fechou? Tranquilo? Daí, o professor mais, o Ricardo, ele, antes de iniciar com varfarina, está com essa varfarina sangrou pelo nariz, pela coreia, pela gengiva, tudo, sangrou. E aí, eu vou manter ele anticoagulado? Hein, doutor? Não, tá vendo? Você vai fazer está anticoagulado, certo? Não, mas a dose está na terapêutica, se for varfarina está na terapêutica, certo? Eu tiro, tudo bem. Suspeito da nossa
você está com dele, ou se estiver fazendo eu cancelo, acaba, certo? Então, passo por plasma, volta e vai para cá, todo jeito, né? Mas o que acontece nesse problema que eu botei? Vai poder ter, certo? Aí surge um negócio chamado filtro de mercado, que é o quê? Olha só, se ele está sangrando, e quem tem, ele faz tudo para evitar de sangrar. Então, na parte do sangue, eu paro de mexer no sangue, certo? De população. É o seguinte, ele pode embolizar. Aí eu passo um negócio com filtro, ou seja, eu coloco na veia cava inferior um dispositivo que, mesmo se embolizar o controle da femoral, não vai matar ele, certo? Não vai para o pulmão. Professor, mas olha só, isso aqui é olha só, tem 1, 2, 3, 6 perninhas, seguram os trombos. Se o trombo for pequeno, vai para o pulmão. O negócio é segurar trombo grande, para matar ele, não vem? Então isso é filtro de veia cava. Pergunta, doutor, aqui na prova, aonde fica o filtro de veia cava? Qual? Já errou. Qual? Em que lugar? Inferior aonde? Então, aí você vai saber agora, doutor. Ela fica na veia cava inferior, abaixo das veias renais. Fechou? Isso. Não é só botar na prova, botar completa. Porque se eu marcar X, vai te apertar. Certo? Porque tá no seio, é fotinho. O fio da veia cava fica na veia cava inferior, abaixo das veias renais. Posso colocar acima das veias renais? Pode. Pode. Mas em situações especiais. Mas se você colocar, o que acontece? O tronco pode impactar e trombosar, não é? Se você trombosar para baixo, ele não perde os rins. Se você colocar o tronco para cima, não perde os rins, né? Então você vai colocar só em situações gestantes, tá? E o tronco de veia cava é inferior, não superior. Se for colocar na veia cava superior, pensando em tronco de veia superior, é de exceção, tudo bem? Certo? Então não vai fosforilar e botar filtro assim. Só se for uma questão muito mal feita, se você estiver fazendo uma residência, você vai botar tudo para cabo superior, tá? Isso é uma questão muito mal feita que está direcionando para isso. Não é. Poxa, tá? Porque não tem filtro, é mais discurso feito só na pegada. Como é que é feito o filtro? Tem que colocar. Você vai fazer na sala de hemodinâmica. Tá? Tem gente que faz com ultrassom, mas o mais seguro é aqui. Na sala de hemodinâmica. Tem radioscopia. Certo? Você coloca ali o dispositivo rapidinho. Igual o guarda-chuva, você desencapa ele já arma. Tudo bem? Aí você desprende e ele fica ali. O senhor vai ficar com quanto tempo? Olha só, existe os permanentes, isso aí a gente tem que deixar. O que é recomendado você ficar tirando. Ele tira quando? Quando que eu vou retirar o fio? Quando o Ricardo, eu puder descopular ele. Não tiver favor de água, não, o tempo todo não vai poder descopular ele, porque sangue, vai. Ainda ele vai ficar com o fio. Né? Você pode tirar daqui um ano, aí já é complicado. Por quê? Porque vai cicatrizar, vai fibrosar, né? Olha só como é que é o fio. O fio tem uns ganchos, olha ali, ó. Ele entra na veia. Depois do certo ele vai até colar. Se você quiser puxar e arrancar, trazer a capa dele junto, né? Ele morre. Então, como é que é? Então, a inserção, ó. A inserção é pela veia femoral, é por baixo, tá? Não é, pode ser por cima também. Agora, para retirar geralmente é por cima, porque você só vem capando ele de volta. Olha lá como é que é o fio. Você prende ele, amarra para ele não voar, né? Não subir com o coração, certo? Você vai embolizar o coração, até você vai laçar os nervinhos ali, amarra e vem capando com a. Pronto. Só que isso aí, pessoal, depois de um ano você não faz isso não, viu? Ele já vai estar ficando. Ele vai fazer sempre mais perto. Agora é o seguinte, tem trompa ali aí. Na hora de tirar, pode embolizar? Entendeu isso? Então, nada é muito difícil, tá? Esses procedimentos. Então, qual é a indicação de filtro de mercado, doutora? Quando não pode descopular. E tem uma outra que você tem que saber para a prova. A segunda é a mais importante. Eu posso cobrar porque é mais difícil. Qual que é? Mesmo eu descoculando o Ricardo, está tendo um embolia pulmonar. Por quê? Eu estou descoculando, está resolvendo. Aí a doutora é clínica, agora também dá remédio. Pode aumentar, mas fica aí. Então, mas tem um filhão com câncer de idade mesmo, com descoculação resolve. Aí eu boto o fio. Entendeu? É o segundo
casa. Ok? Não tem só deixar tudo todo. O ideal é não deixar. Hoje em dia deve ter muita gente que se conhece, deve ter filtro de completo. Porque é ruim que vai usando usar as duas ilíacas, as duas pernas. Porque tem um corpo estranho, às vezes embaixo do fluxo. Então o filtro ele é colocado em situações especiais, né? Então, quando não pode descoagular ou quando está tendo TEP de repetição de anticoagulação. Esse aí é o mais difícil de vocês lembrarem na prova de resistência, porque a anticoagulação é bem óbvio. Ninguém vai perguntar fácil, vai perguntar difícil, vocês vão acertar. Bom, além disso, o Ricardo vai estar com a perna para cima, tudo bem? Fechou? Na alta, a gente vai colocar meia elástica, flebotônico ou vedotônico e mais o que? Um anticoagulante. Fechou? Se eu fizer aquela ponte com a varfarinidade com a varfarina, por quanto tempo? Depende de onde fica a TDP, depende da doença de base dele. Fechou? Bom, e é isso. Meia elástica de preferência de alta compressão. A coagulação dele, tipo, por exemplo, acima por 6 meses, mas ele pode estender esses 6 meses. Pode estender. Você vai investigar para o confio. Você joga do nada tem o TDP, certo? É saudável, do nada. Uma TDP maciça. Eu posso investigar? Pode. Hoje em dia não é rotina você investigar na primeira TDP, então não é bem renda. Mas se você suspeita, por exemplo, paciente idoso, tem 80 anos, tem TDP já dá, vai ter história de emagrecimento, alteração doença intestinal, certo? Será que não observar? Doença intestina. Aqui na TDP, eu tenho que investigar a causa. Porque o câncer, a apresentação clínica do câncer, a primeira causa pode ser uma TDP. Entendeu? Uma TDP secundária na neoplasia. Isso é comum lá no João Paulo citou chegar com TDP, entendeu? Agora, mulher jovem, TDP, qualquer coisa. Uso anticoncepcional, tem isso, TDP. Aí você vai ver o benefício. Né? Aí a pessoa vai investigar. Ele pode investigar, pode só suspender os planos, tá certo? Fechou? Elástica de autocompressão. Até aí, tudo bem entender o tratamento? Antipopulação, então de 3 a 6 meses pode ser mais tempo, dependendo das. TVP, pessoal, não é só isso não, porque TVP tem TVP na criança, é diferente do adulto, gestante, paciente obeso, paciente com câncer, paciente com hemofilia, aí vai estudar TVP, pode ter várias coisas. E eu não vou cobrar na prova. Talvez lá no GO, ele tenha aula de TDP na gestante. Aí você só pode cobrar. Isso, pode dosar de mês em mês. Se ele for redondinho, ou seja, saiu do hospital, 3 dias dosando o exame, está perfeito, né? Está mantendo sempre postando aquela dose, que ele pode dosar depois de um mês, 2 semanas, e depois vai se passando. Não tem uma regra. Por exemplo, na minha residência, o que acontece? Que a gente faz aqui no João Paulo, é reduzir o tempo de internação. Então, o paciente já fez o primeiro exame, já deu 2 e 3, o segundo já vai embora. Aí, por exemplo, tinha um lugar lá que o serviço eles deixavam 2 semanas o paciente para ver se aquele planejamento, porque vai aparecer um meio paciente, tem dia, por exemplo, o que acontece? Como ele na absorção, bem alterado, algumas vezes você tem que contar assim, segunda, quarta e sexta, ele toma 1,5. Aí nos outros dias da semana toma 1. Você vai fazer essas dosagens malucas. Aí você faz o teste, deixa uma semana para ver se ficou bom. Então tem lugar que o pessoal faz envelhecer e mandar embora. Então assim, aí vai dosando. Depois de uma semana bem controlado, aí você pode dar demora mais para dosar esse exame de retorno, né? Para ver se está controlado de coagulação. Aí, por exemplo, chegou o paciente no posto de saúde. Você chega para você, o Ricardo, lá com o Barcarino. Aí está com 1,5. Está descoagulado? Tem que saber, 2 e 3. Tem que saber para a prova, hein? 2 e 3. Se tiver 1,5, está descoagulado? Não. O que você vai ter que fazer? Isso, você tem que saber como aumentar a prova do Barcarino. Porque você vai aumentar. Aí ele chegou com 3,5.
e não sangrou ainda, o que você vai fazer? Ele chegou com 5 sangrantes, vai mandar ele para o hospital, para uma UBS, fechou? Bom, aí tá, isso aí é o tratamento. Aí existe um negócio chamado o quê? Profilaxia. Profilaxia é evitar, tudo bem. Como é que eu evito a trombose? Lembra do virgem? Tem como eu evitar uma coisa do virgem? É só você raciocinar, olha só. Hipercompatibilidade, desidratação. É um estado de hipercompatibilidade? É, o que eu faço? Cuidado do paciente, entendeu? Manter o paciente tratado. É uma profilaxia. O paciente anda, não anda, é estado, certo? Agora o paciente não anda, aí tem medicamento. Aí, entendeu? Então qual que é o medicamento? A gente pode usar enoxaparina. Varfarina para profilaxia, tem como eu usar? A gente evita, porque ela já é ruim para comer anticoagular. Você não vai conseguir ter uma dose. Então, assim, é horrível. E se você não suspender, demora 5 dias. Quando você suspende a varfarina para operar o Ricardo, ele chegou no hospital para doar a perna. Ele fez só fixador e resolve colocar uma haste, sei lá, uma semana, certo? Não alguma tem profilaxia para varfarina. Quando eu pensar em operar daqui uma semana, já tem que estar suspendendo. Demora 5 dias para voltar ao normal a reserva que vai ficar. Então, porque não pode ir anticoagulado para cirurgia, você vai morrer sangrando, entendeu? Então, a varfarina, entenda o seguinte, apesar de ser anticoagulante, não está para profilaxia, tá? Então, por isso eu quero que vocês estudem. Quais que eu falei para estudar? Se você falar, vai estudar qual? São 4. Enoxaparina, varfarina, amiparamisalona e adavir. Tudo bem? Essas 4. Eu vou cobrar na prova, hein? Fechou? É varfarina, enoxaparina. E vou enoxaparina já. Voltando aqui. Profilaxia. Então, assim, a mecânica, pessoal, é o que é matador, né? E aí tem a farmacológica, que é a nossa parina na dose menor, ou seja, de 0,5 a 1 miligrama. Tudo bem? Fechou. Você vai, eu posso usar uma, outra, é assim, aqui também é outro capítulo, porque é profilaxia, tem profilaxia, a cirurgia bariátrica, a cirurgia ortopédica, extremidade, quadril, um monte de coisa, cirurgia geral, um monte de profilaxia, depende da doença de bar também, do paciente. Então imagina o seguinte, você tem um conceito geral, profilaxia, bom, o ideal é você estudar cada um profilaxia é um paciente que você foi estudar, porque a TVP não é algo vascular. Por exemplo, você vai ser GO, você vai estudar TVP na gestão. Você é ortopedista, você vai estudar profilaxia do paciente ortopédico, tem que saber. É igual a hipertensão, não é? Isso é o básico, vai continuar no cardiologista com hipertensão no hospital. Então, como é que funciona? Olha só, a mecânica é melhor, não é verdade? Agora, a farmacológica muitas vezes está associada àquele estado de hipercompatibilidade. Você tem câncer, tinha pessoa que está andando, não é? Aí você quer evitar de ter uma TVP no hospital, se for operar, tratar, você faz uma farmacomecânica, um remédio que não anda, tudo bem? Agora, o paciente não anda, farmacológico. Agora, tem dispositivos mecânicos que servem para quem não pode andar. E a meia elástica de baixa compressão e a terapia a compressão intermitente. Por lá, muitas vezes, no SUS não vai ter isso daqui, ó. Né? É só para o privado para o paciente comprar a meia elástica de baixa compressão. Né? Alguém aqui já precisa de elástica? Aí tem que comprar essas meias de graneadas, essas coisas. E a compressão intermitente. É uma aparelho que vai fazer umas massagens. Certo? Isso aqui é uma opção muito boa. Aí se você quiser associar com a parte de medicamento, fechou? Agora, medicamento, essa é importante seguinte, pós-situação. Se o paciente tem aquele cisto maior, então, o que acontece? A profilaxia existe alguns scores que você vai fazer várias provas, para estratificar isso. E aí direciona. É mecânico, farmacológico, mas isso eu não vou cobrar na prova para você mesmo. Bom, é muito coisa. TVP é bom, eu tenho que dar um conceito geral para vocês. Né?
Então você vai estudar o quê? Profilaxia é isso, saber o que é profilaxia mecânica, farmacológica, e lembrar da dose menor para quê? Para a formulação da linha. Bom? Tranquilo, tá aí? Agora vamos, doutor. Qual que é o seu nome? Eu esqueci. Jussara. A gente estudou TVP aonde? Para o inferior. Agora vamos estudar para o superior? Mais 2 horas, beleza? Estou brincando. Só mais esses lá de novo. O que acontece? Para menos superior, a chance de embolização de pedra é mais baixa. Você precisa estar me preocupando muito. E a maioria das propostas são chamadas secundárias, ou seja, é o uso de catéter venocentário. Então, você está na UTI, aí passou um catéter central, tem chance de ter. Entendeu? Certo? Vai ser hemodiálise, o catéter de Shire. Trombose. Qual que é o diagnóstico? Como é que eu vejo TVP nos braços? Louco, pelo uso meio superior. Certo? Coreografia, ressonância, tomografia é somente para ver que oclusão de veia central, ou seja, subclávia, bracocefálico, recalque superior. Né? Qual é o tratamento dessa TVP? Anticoagulação. Professor, eu tenho que tirar o catéter? Olha só, depende, porque se o paciente está precisando do catéter e não tem mais outro acesso, você vai deixar, tudo bem? Agora, cuidado, só que isso é comum, o pessoal pedir ultrassom de catéter, certo? Não esqueça a TVP. Essa TVP agora. Então, se você bota um cateteral desse corpo estranho, então é normal de ao longo do dia começar a tomar um tombo na ponta do catéter. Aí você fizer um dobrar e toma na ponta do catéter. Isso aí é previsível, né? Vai, anticoagular, entendeu? Você está importante, tratamento pronto. Isso é outra coisa. Quando é catéter de hemodiálise, tem algumas condutas, se tiver trombo no catéter, mas também que não tem um caso. Mas o trombo de UTI, você faz só de medicamento, você não tem um caso, não é tranquilo. Então, o principal causa de trombose superior não é algo espontâneo, fez na perna, que do lado o paciente tem, entendeu? É o que? O paciente tem. Agora, tem um negócio que está em pró. Está em pró, esse aqui, ó, aquela síndrome de Paget Shrek. Ele tem um trema aqui nesse ó aqui, ó. Entendeu? O que é? É locório. Como é que é descrito essa cinza? Descrito geralmente um homem, peitoral desenvolvido, ou seja, nadador. Então, assim, esse é nadador, né? Nem isso, é nadador, tem peitoral desenvolvido, tem as coisas bem clássicas, medicina, né? Jovem. O que acontece? O peitoral menor, ele acaba comprimindo a subclávia escutada. Mas isso não é pela questão muscular, mas tem a ver com a inserção, assim, é coisa. Qual é o tratamento? O que muda? A TVP, quando é causa de catéter, você coagula, não é? Aqui que a gente cai na prova. Primeiro tem um nome diferente, aí o paciente tem uma síndrome. Qual é o tratamento? Anticoagulação mas além disso, você vai fazer fibrinólise e ressecção do microcélula, ou seja, você faz um tratamento mais intervencionista na veia, certo? Não é só anticoagular, você vai ter que tirar o trombo. Só que a gente só tirar o trombo, se o problema é compressivo, não, aí eu tenho que fazer ressecção do microcélula, tem que cortar o microcélula para não ter compressão. É só isso que cai na prova. Cai assim no peixe direto, porque o tratamento não é anticoagulação só. Tem que fazer fibrinólise mais a ressecção do microcélula. Então esse aqui é um detalhe que eu estou trazendo que está no livro de vocês aí, realmente cai nas provas. Fechou? Mais uma coisinha é o seguinte. Sei que vocês estão com pressa. Ó, sistema venoso, quando tem sangue no superficial, no profundo ele tem geralmente o mesmo nome da veia com a artéria, né? Então, se a veia oblígua profunda, tem nome da artéria. Tirando a veia cava e a aorta, as veias superficiais tem nome diferente, certo? Não tem artéria safena.
Porque o sistema venoso superficial é o sistema venoso feito arterial superficial. Beleza. Então, existe a TVP, que é o trombose venoso profundo, né? E existe trombose que pode ter nessas veias superficiais, certo? Então, pode ter trombose em qualquer veia aqui. Trombose, onde tiver sangue, pode ter trombose. Na artéria ou veia, certo? Então, tem a trombose venosa profunda superficial. O que muda? Muda em questão de tratamento. Por quê? Eu falei que a trombose venosa superficial, né, a TVS ali, eu posso anticoagular em qual situação? Quando o trombo estiver muito perto de uma veia profunda. Então, como é que você vai saber isso? Através do ultrassom. Faz ultrassom, então está lá, trombo na junção, trombo agudo na junção safena femoral. Eu vou anticoagular? Vou tratar com a TVP. Já iniciei a coagulação, quer que parece que eu mas já tem que tratar anticoagular. Eu contei, tratar igual 3, 6 meses, certo? Pode tratar sempre igual. Fechou? Entendeu? Porque o trombo ele pode progredir. Você não sabe a causa. Por exemplo, o paciente com câncer ele tem hiperconvulsividade. Pode ser que, ao invés de ser TVP, seja uma trombose venosa superficial. Agora é o seguinte, uma insuficiência da safena também dá trombose. Certo? Então a causa é insuficiência venosa, refluxo da safena. Ah, não, professor, ele teve trombose somente aqui, ó, na safena nessa região. Vou anticoagular? Não. Se tiver trombose só na perna, longe dessa função, mais de 8 centímetros, 20 centímetros para baixo da função, eu não anticoagulo. Eu somente passo anti-inflamatório, remédio para dor, compressa de hormônio, tratamento é clínico. Entendeu que é a diferença? Então, com trombose venosa superficial, a princípio, a maioria é tratamento clínico, você não opera. Isso é muito comum aonde? Flerite, uso de medicamento no meio superior. Tá? Então tem gente, eu acho que teve algum aluno aqui que falou que ficou internado, teve uma flerite no braço. Então sim, o uso de medicamento é trombose dele. Certo? Lesa endotélio. E aí é anticoagulante? Analgesia, outra coisa que pode fazer é drenar o sangue, principalmente se for variz, né? Porque variz, assim, ó, isso é variz, ó, variz trombosou, porque qual motivo sabe? Então, quem é uma varicoflebite ou varicotromboflebite? Então, aqui está tudo trombosado. Pessoal, como é que eu sei? Você vai apertar a veia. O normal é a veia o quê? Colar. Se você apertou essa veia, está dura, está quente, é porque tem uma trombose aguda, inflamação. Então, qual que é o tratamento? Anti-inflamatório, remédio para dor. Agora, o vascular pode chegar aqui, operar e drenar, tirar essas veias quando ele pode, se quiser. Certo? Mas não é uma emergência. Você vai encontrar muito paciente na posição saúde, está com variz, não consegue operar no sul, obeso. Qual é o tratamento? Anti-inflamatório, remédio para dor. Agora, professor, eu quero pedir dupla. Em qual situação? Eu acho que está drenando essa veia aqui, tem uma veia profunda. Uma veia perfurante, a perna ficou muito inchada, é outra coisa, entendeu? Mas a princípio, se ela for um furamento superficial, variz, não tem nada de anticoagulação, entendeu? Fechou? Aí você tem que analisar também as causas. Olha só, não falando de variz é. Não, professor, tem variz e tem câncer também, tem outra trombofilia. Sei lá, poxa, então tem outros fatores para trombose, mas vai anticoagular também. Aí você analisa essas coisas. Tá? Mas a princípio, todo trombose venosa superficial, o tratamento já acaba sendo ali clínico, você passar um anti-inflamatório, analgesia. Exceto aonde? Não for perto de uma confluência que é profunda. Tá bom? Vai ter alguns lugares na valor sentindo a redução, sabendo que eu não sabendo. Fechou? Tranquilo? Tá bom? Professor, a única referência é a última diretriz aí da Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular, tá? Do Estado de São Paulo.
Sábado? Bora sexta. É, sábado já. É,